O Espírito Santo de Deus está conosco. Queridos irmãos, nós precisamos ter mais relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Nós precisamos aprender como estar com Ele e como facilitarmos a sua permanência em nós, sabendo que Ele é quem nos conduz conforme o coração de Deus. Amém, irmãos? Amém? Ele é quem nos conduz conforme o coração de Deus, a vontade de Deus. Não é assim no mundo, mas é assim entre nós. Aleluia! Vamos compreender bem o que o Espírito Santo de Deus está querendo fazer entre nós. Há muitas dúvidas sobre o Espírito Santo de Deus. E até alguns acham que o Espírito Santo é uma maneira de Deus se apresentar, não é? Ao mundo, mas que Ele não é uma pessoa distinta. Eu gostaria de dizer a vocês que o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Amém? Gostaria de dizer que Jesus é uma pessoa distinta. Deus é também esta pessoa e é a compreensão desta revelação celestial que chamamos de doutrina da Trindade Santa. Hoje nós queremos falar sobre o Espírito Santo. Quando nós estávamos lá no Rio de Janeiro, visitando a mais nova igreja, não é? Um mês apenas instalada, porque funcionava na casa do pastor Marcos. Ali duas irmãs em casa estavam discutindo. Uma pertencia a uma igreja, outra pertencia a outra. E uma estava dizendo: olha, o Espírito Santo só começou a operar depois do dia de Pentecostes. E a outra dizia: não, ele já operava antes do Pentecostes. E lá vem a pergunta para mim: e agora, pastor, o que o senhor diz? E eu disse: de fato, ambas têm razão. Porque o Espírito Santo sempre operou, louvado seja o nome do Senhor. Ele operou na velha e opera na nova dispensação. Todos os profetas de Deus, todos os reis, né, e todos os sacerdotes, eles recebiam o Espírito Santo de Deus. Amém? E ali o Espírito operava. Não era todo o povo que recebia, mas somente pessoas que eram designadas por Deus para a operação de missões divinas. Amém? Então esses tinham o Espírito Santo de Deus. Não sei se os irmãos estão lembrados, quando Davi, enfrentando uma grande crise, logo reconhecendo aquela crise de pecado que estava vivendo, ele disse: ó Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Mas, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, também sendo guardado e operado pelo Espírito Santo, não sei se os irmãos estão lembrados que quando Jesus Cristo nasceu, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo, não é? Pois o anjo dissera a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e conceberás. E é bom sabermos que todos nós também, que somos chamados irmãos, temos uma razão para isso. É porque o mesmo Espírito que gerou
a Jesus e Maria, Ele também nos gerou para sermos filhos de Deus. Amém, irmãos? Por isso somos irmãos. Temos a mesma origem. Aleluia! E fomos apresentados ao Pai pelo Senhor Jesus. Muito bem. Quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, Ele disse: eu voltarei para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu mandarei o Espírito Santo de Deus, o Paráclito, e Ele habitará em vós. Amém? A Bíblia diz que nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como o nosso Salvador, o Espírito Santo habita em nós e o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Amém? Ninguém pode imaginar um filho de Deus nascido de novo sem o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Digam mais uma vez: o Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Porque nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! O Espírito Santo de Deus está conosco. Agora, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Também há uma série de divergências pelas igrejas, pelos pastores, no anunciar o Evangelho a respeito disso. Uns dizem que nós, quando somos batizados na água, já fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Essa é uma corrente. Uma outra corrente é que o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo de Deus, ele acontece numa experiência especial para nós. Amém? E aí vem a pergunta: quem tem o Espírito Santo de Deus está batizado com o Espírito Santo de Deus? Não. Você tem o Espírito, mas o batismo é algo muito especial que Jesus preparou para nós. Amém? Por isso que a Bíblia nos diz assim: João, um homem de Deus, um homem que estava fazendo um trabalho extraordinário, ele estava agora abrindo caminho para a operação do Messias, o esperado de todas as nações. E então perguntaram a João: João, você é o Cristo? Porque ele estava batizando nas águas do Jordão. E João respondeu: eu não sou o Cristo. Amém? Eu não sou o Cristo. Hoje nós temos um reverendo que anda aí pelo mundo dizendo que é o Messias, não é? Mas ele não é o Messias, ele não é o Cristo, não é? O reverendo Moon está profundamente enganado. E João disse: eu não sou o Cristo. É verdade que eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? É diferente. O que aconteceu no dia de Pentecostes? A festa de Pentecostes era uma festa muito importante para o povo judeu. Tanto é que para comemorar-se essa festa, os judeus dispersos por todo o mundo, eles vinham a Jerusalém, na época em que esta festa estava sendo comemorada. Logo depois de uma outra festa também muito importante para os judeus, que era a festa da Páscoa.
E a Bíblia diz que vinham gente de várias nações, falando as línguas mais variadas do mundo. E todos estavam ali, crendo na presença de Deus, e estavam também tomando conhecimento do que havia acontecido, que fora a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Crucificaram um homem que era muito especial. Ele era diferente de todos os homens. Ele proclamou que era o Filho de Deus. Mas como Filho de Deus? Quando o nosso Messias vier, ele virá com outros sinais. Outros diziam, mas ele era mesmo o Filho de Deus, porque ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia. Dizem que o cego Bartimeu, todos conheciam Bartimeu, ele foi curado por Jesus. Dizem que um dia ele estava pregando a respeito do reino do Pai, e a multidão estava já em milhares, e de repente, angustiados, apóstolos pediram a Jesus que despedisse esta multidão tão grande, porque não havia comida para eles naquele lugar. E Jesus disse não. E sabe o que ele fez? Explicavam. Ele orou a Deus, depois que recebeu alguns pães, alguns peixes, orou a Deus e mandou encher de os balaios que haviam ali, de comida, pão e peixe, e que os apóstolos fossem distribuindo tudo isso, porque a multidão já estava, por ordem de Jesus, assentada no chão, esperando este milagre. E eles disseram, e sabe, foi com muita abundância que tudo isso aconteceu, porque depois eles recolheram muita comida. Foi igual ao que aconteceu ontem à noite aqui. Fizeram ontem à noite, esse tabernáculo foi transformado numa grande aldeia. Aqui tinha uma aldeia. Esse povo de Jesus é maravilhoso, não é? O nosso seminário, os alunos, né, a Vanilson, eles começaram a trabalhar, fizeram uma coisa linda. Eu nunca vi tanta coisa bonita, folha de bananeira por toda parte, e então 400 pessoas chegaram aqui para esse jantar, não é? Foi uma coisa linda, muito bonita, e tivemos aqui uma família de uma tribo indígena que veio trazer a palavra, um irmão nosso, um índio que está pregando lá na aldeia, e ele disse até uma coisa tão bonita, sabe, irmãos? Ele disse assim, nós temos 50 pessoas na aldeia e 22 já são salvas por Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E havia muita comida aqui. Ontem foi coisa bonita aqui. Nunca mais eu acho que nós vamos ter uma festa tão bonita e que falou tão profundamente a igreja. E fomos comendo. Eu comi, porque tinha um bocado de coisinhas lá do Nordeste. Os índios, né, tem negócio parecido com os nordestinos. Veio uma tapioca assim, sabe? E beiju, tapioca, não sei o que é aquilo, mas eu fiquei comendo só aquilo. E eu comi aquele negócio. Que coisa gostosa. Hã? É isso aí. Meus irmãos, o frango, que frango gostoso. Ele chegava na boca e desfazia-se. Mas eu comi muito. E eu vi muita gente comendo muito. E minha esposa, para! Comeu demais. Mas eu comi muito. E cheguei em casa muito bem, graças a Deus. Mas o que sobrou
Não está também escrito. Sobrou tudo, frutas à vontade. E os irmãos estavam dizendo: amanhã levaremos toda essa comida para a favela que está lá perto do nosso terreno. Sobrou. Foi assim com Jesus. Ele multiplicou e sobrou. Amém? Ele abençoou e sobrou. Quando nós estamos na dependência de Deus, nada nos faltará. Amém? Olha a esperança de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Pois bem, então todos estavam tomando conhecimento destas coisas e muitas outras coisas. E os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, aguardavam a promessa de Deus, a promessa de Jesus, a promessa do Messias, quando estava entre nós: eu irei e derramarei sobre vós o meu poder. Quando eu for, o meu poder virá sobre vós. Aleluia! Queridos irmãos, diz-nos a palavra que todos tinham em mente aquela palavra ainda de João, quando dizia: eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Eu nem sou digno disso, mas Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. O Talmud, ele ensina que todos os servos tinham uma missão para com o seu Senhor, entre outras, que era calçar e descalçar o seu Senhor, colocar a sandália e tirar a sandália. E João dizia: mas eu sou um servo tão inútil que nem poder fazer isso eu posso fazer. Ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Ele é o Filho de Deus, Ele é o esperado de todas as nações, Ele é, glória, pode bater palmas, porque isso é muito importante. Só Ele pode atender às necessidades humanas, às necessidades espirituais. E queridos irmãos, diz-nos a palavra do Senhor que agora já o Senhor nos céus, Ele já havia ascendido aos céus, Ele já estava à destra do Pai, e de repente nesta festa tremenda, tão significativa, já os apóstolos não pertenciam mais a esta festa, já não praticavam mais esta festa, porque o que eles queriam agora era receber a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo de Deus. E eles estavam, quem foi a Jerusalém, sabe, eles estavam num lugar onde o povo estava no pátio, querendo oferecer sacrifícios e tudo mais, não é, a Deus. Era um comprando pomba, o outro comprava um bezerro, o outro comprava não sei o quê, todo mundo querendo apresentar a sua oferta a Deus. Mas os discípulos, agora numa nova dimensão, numa nova aliança, eles estavam em oração, que deve ser essa a nossa posição. Hoje de manhã o pastor Roberto estava chamando o povo para que nós chegássemos aqui bem cedo para a oração. A revelação de Deus vem para nós com muito poder quando nós estamos diante de Deus em oração. Amém, irmãos? Em oração. E graças a Deus que foi um Pentecoste, né? Hoje o coral chegou mais cedo, os músicos se prepararam, os diáconos lá com o pastor orando, foi uma bênção. Quando nós começamos o culto, um verdadeiro fogo de Deus estava sobre nós. Amém? Pois bem, eles estavam orando. 10 dias eles vinham orando. E de repente, diz-nos a palavra do Senhor, veio um vento impetuoso. Ele não veio destruindo, não era um furacão, né?
ele não veio destruindo, mas ele veio anunciando que algo muito especial, vindo de Deus, vindo do Senhor Jesus, estava acontecendo naquele cenáculo. Amém? E a coisa era tão importante que, de repente, as pessoas foram deixando o templo. Eu acredito que algumas até se esqueceram da pomba que compraram para levar para o sacerdote. Eles foram esquecendo de tudo e foram indo na direção do cenáculo. E quando eles chegaram no cenáculo, aos milhares, eles começaram a ouvir uma mensagem tremendamente poderosa e com sinais. Chegaram num lugar onde eles podiam ver os apóstolos reunidos, e quando eles estavam olhando para os apóstolos, veio como que línguas de fogo, e essas línguas foram caindo sobre cada um que estava ali. Amém? Caindo sobre cada um. Eu gosto muito da expressão, sobre cada um, porque todos nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Cada um. O Espírito Santo que me batizou me deu algo que serve para mim, mas não serve para minha esposa. Ela tem que ter essa experiência. Não serve para o meu filho tem que ter essa experiência. Cada um tem que ter essa experiência. Amém? E aquela língua, né? Como que de fogo. Para quê? Para chamar a atenção de toda aquela gente. Muitos até que haviam gritado há poucos dias passados: crucifica-o, referindo-se a Jesus, crucifica-o porque se fez filho de Deus. Essas pessoas agora viam aqueles seguidores de Jesus recebendo essas línguas. Estavam eles cheios de poder e de repente algo aconteceu. Os apóstolos ficaram de pé e aí começou o grande sermão. Pedro e os demais apóstolos. Escutem agora esse sermão. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. É interessante abrir um parênteses aqui para dizer que a 3ª hora do dia para os judeus significava 9 horas da manhã. Então ele já, puxa, esse povo assim, né? Tão cedo, 9 horas da manhã, todo mundo embriagado. Não estão embriagados. Não estão embriagados. Mas eles estão recebendo algo muito especial que vem de Deus. Eu estava, certa ocasião, com a igreja, num retiro espiritual, e veio o Espírito Santo de Deus e visitou toda a nossa congregação. Foi uma coisa linda. E tinha um rapazinho, moreno, e ele foi atingido com esse batismo maravilhoso. O rapazinho parecia mesmo que estava embriagado. Ele não conseguia, os irmãos pegavam o rapazinho para colocá-lo de pé e ele não conseguia. Ele caía, saltava, ele caía, saltava, ele caía. Ele estava completamente embriagado pelo Espírito de Deus. Ele foi batizado pelo Espírito de Deus. Amém? Com o Espírito de Deus por Jesus Cristo naquela hora. Então, voltando aqui. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, e presta atenção agora, igreja, nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito
derramarei sobre os seus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Glória a Deus. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem provado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Aleluia. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse detido por ela. Dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Amém? Estará à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Aleluia! Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Aleluia. Até que ponha os teus inimigos por estrado de meus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, irmãos? Ele é que batiza com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E é muito bom. Oh, glória! Por isso nós estamos aqui, porque temos o Espírito Santo de Deus.
Mas, meus irmãos, falta alguma coisa, talvez, para alguns. E o que falta é o que João disse que Jesus poderia fazer. Eu batizo com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Tudo será limpo e nós veremos o poder de Deus se manifestando. Hoje nós estamos tendo aqui várias pessoas nos visitando e foram trazidas por esses irmãos maravilhosos que têm o Espírito Santo. Mas, queridos irmãos, se toda a igreja pudesse compreender o que é o batismo do Espírito Santo, nós precisaríamos de um tabernáculo 10 vezes maior do que esse. Amém? E nós teremos isso. Os irmãos creem, digam aleluia. Aleluia. Todos nós vamos pedir este batismo. E esse batismo acontecendo em nós, nós colocaremos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Nós sempre estaremos trazendo pessoas, não é? À presença de Jesus. E Jesus vai salvando essas pessoas. E milhares de famílias virão. Por isso, nós já podemos, pela fé, dizer aos irmãos que o louvor que Deus há de dar a esta igreja daqui a 1 ano, 2, 3 anos, será um louvor tão grande, que até os alicerces celestiais tremerão diante desse louvor. Amém? E milagres e maravilhas começarão a acontecer entre nós. Já estão acontecendo, mas acontecerão como se fosse uma cachoeira derramando água. Não é uma coisa ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, vem como uma cachoeira, amém? Derramando, enchendo-nos de amor, enchendo-nos da paz, enchendo-nos da glória de Deus, enchendo-nos de poder, a fim de que todos que estão nas trevas venham para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, nosso Senhor.